Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 12 de abril de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um ataque russo com drone Shahid contra o território ucraniano, mas a maior parte dos drones foi derrubada, não teve nenhum grande dano desta vez, né? Mas ainda são muito evidentes os danos causados pelo ataque que foi feito de anteontem para ontem, né? A usina termoelétrica aqui em Kiev foi derrubada por 5 mísseis Ra-69, que é um míssil que é a cópia russa do Taurus alemão. Lembra aquele míssil que a Alemanha não quer passar para a Ucrânia porque tem medo de escalonar o conflito? Pois é, os russos usam sem problema nenhum, né? E é um míssil realmente difícil de derrubar nessa situação. Todos que foram usados nessa guerra, os ucranianos só conseguiram derrubar uma vez, né? Enfim, falta realmente mais defesa antiaérea. A gente tem informação de que a Ucrânia está com falta de mísseis do sistema Patriot e de outros sistemas de defesa antiaéreo também. É uma situação trágica neste momento. Os ucranianos fizeram um ataque aqui em Belgorod e em Novochartinsk, aqui na região de Rostov, atingiram uma refinaria russa aqui na região de Chartinsk. Não sabemos o dano que foi causado, né? Os russos dizem que derrubaram todos os drones, mas isso eles falam todas as vezes. A gente não tem imagens desse ataque, portanto não dá para saber exatamente se conseguiu ter sucesso ou não esse ataque aqui em Novochartinsk, perto de Rostov-on-Don, né? Na linha de frente não tem nenhuma novidade, mas surgiu a informação hoje de que os ucranianos teriam aberto uma segunda cabeça de ponte em Kozak-Larehy. Vocês sabem, os ucranianos estão com uma cabeça de ponte aqui em Krink, e agora teriam feito uma outra cabeça de ponte aqui em Kozak-Larehy, teriam colocado 40 soldados nessa região e estão dominando várias partes da cidade, já várias ruas da cidade. Por enquanto isso é preliminar, tá, gente? Tem pessoas falando isso, mas a gente não tem uma confirmação ainda firme disso está acontecendo aqui. No resto da linha de frente, nenhuma grande mudança de ontem para hoje. Continua a luta lá nos Estados Unidos pela aprovação do pacote de ajuda para a Ucrânia. A petição de descarga está com 194 nomes, faltando menos de 30 nomes para ser aprovada, para ser colocada em votação a ajuda americana, e faltam muitos democratas ainda para assinarem, né? Infelizmente, como esse pacote de ajuda também inclui Israel, isso faz com que alguns democratas não queiram assinar essa petição de descarga por conta da ajuda a Israel. Enfim, continuam as negociações para o Mike Johnson colocar isso em votação, ou então para a petição de descarga forçar isso daí, né? E na comunidade europeia, a ajuda à Ucrânia ganhou um outro patamar. A Comissão Europeia se recusa a votar o orçamento antes da ajuda de Patriots para a Ucrânia. Então o pessoal quer que primeiro sejam enviados Patriots para a Ucrânia antes de votar o orçamento. É uma coisa inédita no Parlamento Europeu. Tomara que essa pressão dê resultado, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Daniel DM Gonçalves, Projetinho Peter Maromba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, os russos lançaram 17 drones Shahid, dos quais 16 foram derrubados. A maior parte deles visou aqui as regiões de Kryvyi Rih, o sul da Ucrânia. Alguns foram também aqui em direção a Kharkiv, mas não teve nenhum grande dano, né? Os ucranianos atingiram Belgorod, né? Um drone ucraniano atingiu um prédio administrativo ali na região. O prédio está pegando fogo lá em Belgorod. Não consta que tenha sido um dano enorme isso daí, mas mais um ataque ucraniano ali na região, né? E outro bastante significativo aqui nessa refinaria de Novochartinsk, na região de Rostov, na Rússia. É justamente nessa região aqui, Rostov fica aqui. Rostov é o nome dessa cidade que está aqui e também do Oblast, né? O Oblast de Rostov. E Novochartinsk é essa cidadezinha aqui bem perto da fronteira com a Ucrânia, mas na área ocupada pelos russos, né? E de qualquer forma segue o processo ucraniano de destruir refinarias russas aqui. Pelo que está sendo falado aqui, foram 4 drones da região. Segundo o governador, todos os 4 foram destruídos.
um dos drones caiu no território da refinaria, né? Então, mas isso daí, os russos falam sempre isso, que não teve dano nenhum, que derrubaram todos os drones e coisa e tal. Mas o que a gente vê tipicamente é que, eventualmente, se alguém filma a coisa, né, você tem a prova de que o drone acertou a refinaria. Só que não teve filme dessa vez, não teve gravação dessa vez, né? Lembra, a gente depende de alguém ali gravar, algum russo gravar, alguém da região gravar. Então, não aconteceu isso dessa vez, não divulgaram o vídeo, então não sabemos exatamente se foi um sucesso ou não esse ataque ucraniano, né? A gente tem informação que os russos estão desguarnecendo a frota do Pacífico, né? A Rússia, vocês sabem, tem várias frotas navais. Tem a frota do Mar Negro, que era a principal deles, mas está muito prejudicada. Tem a frota do Mar Báltico, a frota do Mar do Norte, e tem a frota do Pacífico, que fica aqui na região de Vladivostok, coisa e tal. E a informação que a gente tem é que muitos dos marinheiros e pessoal que trabalha nesses navios lá na frota do Pacífico está sendo transferido para a Ucrânia para lutar na guerra da Ucrânia, não necessariamente na frota do Mar Negro, tá? Para lutar na guerra mesmo, ou seja, os russos diminuindo a segurança deles no resto do país para poder atacar a Ucrânia. É um certo sinal de desespero isso daí, eu tenho certeza que o Xi Jinping está gostando muito disso. Bom, essa notícia saiu aqui pelo Cláudio. O Cláudio geralmente é confiável, ele dá informações verdadeiras. Agora, ele é o único que está falando isso, então eu ainda não daria como certeza isso daqui. Tomem com cuidado isso daqui. Segundo ele está dizendo aqui, aproximadamente 40 soldados ucranianos atravessaram, estão controlando agora várias ruas no vilarejo e estão se defendendo ali, lá em Kozak e Larehi, na margem esquerda do rio de Dnipro. Ou seja, seria uma nova cabeça de ponte ucraniana ali na região, né? Vamos aguardar mais informações, mas assim, que faz algum sentido, faz, né? Os ucranianos têm feito essas cabeças de ponte aqui no rio de Dnipro. Inclusive já tiveram uma cabeça de ponte aqui em Kozak e Larehi, depois desfizeram essa cabeça de ponte. Lembrando para aqueles que não acompanham os vídeos aqui, cabeça de ponte é quando você tem um obstáculo natural, por exemplo, o rio de Dnipro nesse caso aqui. A situação aqui em Kherson, a margem esquerda do rio de Dnipro ela é controlada pelos russos, margem esquerda ou margem sul. A margem direita ou margem norte é controlada pelos ucranianos, né? E aí o que acontece? Um ucraniano ele atravessa o obstáculo, né, o rio, o mar, qualquer obstáculo que seja, e estabelece um controlezinho lá do outro lado, na margem do inimigo, né? É óbvio que isso é uma coisa difícil de fazer, porque enquanto o inimigo está desse lado de cá, você que está fazendo essa cabeça de ponte tem que atravessar o grande obstáculo que tem aqui. Então os ucranianos fizeram essa cabeça de ponte aqui em Krink e Larehi e estão conseguindo manter ela há vários meses, principalmente para atritar soldados russos, né? Os russos tentam retomar a região aqui, mas os ucranianos conseguem manter essa região, principalmente porque a margem direita, que é a margem dos ucranianos, ela é mais alta. Então o uso de artilharia fica mais otimizado e também os ucranianos têm todo um esquema aqui para se proteger aqui em Krink, né? Acredita-se que seja cerca de 80 soldados ucranianos que tem nessa cabeça de ponte aqui em Krink. E segundo temos a informação agora, seriam agora 40 outros soldados fazendo uma nova cabeça de ponte aqui em Kozak e Larehi. De novo, não temos certeza ainda disso, vamos aguardar um pouco, mas é bastante possível que isso seja verdade, né? Os ucranianos têm feito esse tipo de coisa justamente para atritar ao máximo os russos aqui na região. Os russos acabam perdendo muita coisa. Como o próprio cara fala aqui, os russos defendendo a área sofreram perdas nessa tomada ali de Kozak e Larehi, né? Bom, existem algumas contas russas falando que os russos entraram em Chassivyar, lá em Bakhmut, mas a Astraia está negando aqui. Ele diz que 100% de Chassivyar ainda está sob controle ucraniano. Isso inclui a área do canal, né? Que é essa área aqui, nessa região aqui em Chassivyar. Então a gente está falando de um outro ponto aqui da linha de frente. Vocês sabem que os russos estão atacando a partir de Bakhmut, tentando chegar a Chassivyar. Bordanivka e Ivanivsk também estão sob forte ataque aqui na região. E os russos chegaram realmente a ameaçar a entrada aqui na cidade, nessa região do canal aqui. Eu imagino que tem um canal aqui em algum lugar, justamente por isso que se chama canal a região.
mas não conseguiram ainda entrar na cidade, né? Os russos estão dizendo que entraram, mas de fato não entraram na cidade, ainda a cidade ainda está totalmente nas mãos dos ucranianos. Bom, a Astraia faz também uma avaliação aqui da linha de frente, falando que as forças continuam tentando avançar ali em Chassivyar, mas não avançaram ainda, não conseguiram entrar na cidade. Robotny, nenhuma mudança também. Em Donetsk, ali próximo de Novomihailivka, os russos conseguiram fazer algum avanço, mas nada significativo, avanço pequeno. Aqui também na região de Avdiivka, os russos conseguiram avançar ao norte do território de Berdych e a oeste de Tonenk, mas perderam muitos soldados, muitos blindados, mas conseguiram ter algum avanço aqui também, né? Fala sobre as outras áreas aqui, não teve nenhum avanço, e também fala sobre aqui a região de Krink, que também não teve nenhuma modificação. Ela não fala aqui, ou ele não fala aqui, sobre um eventual cabeça de ponte em Kozak e Larehi, né? Então, fora isso, nenhuma alteração. A gente tem aqui as cartas do Pulevolan. Então, ele mostra aqui, lá na região de Kriminá, lá em Luhansk, os russos teriam avançado uma pequena quantidade aqui nessa região aqui, não é um avanço significativo, pequena coisinha aqui. Também aqui na região de Berdych, onde a Astraia falou aqui, ó, que eles avançaram ao norte de Berdych, e também aqui em direção a Umansk, né, nessa região aqui. Então teria havido um aumento, um avanço aqui russo, né? Aqui na região de Krasnohorivka, ali perto de Marinka, não teve nenhuma mudança aqui significativa. E finalmente aqui em Urozhaine, Staromayorsk, né, aqui na região de Velika Novosilka, também nenhum avanço significativo por aqui, né? Finalmente aqui em Robotny também mais um monte de tentativa russa, mas nenhum avanço de fato aqui nessa região. Ou seja, continua a situação mais ou menos inalterada na linha de frente. E, segundo dizem algumas fontes, o grande objetivo da Ucrânia no ano de 2024 é resistir ao avanço russo, né? Os russos pretendem avançar muita coisa neste ano de 2024. A Ucrânia, como ficou muito tempo sem ajuda americana, sem conseguir desenvolver o exército, e só agora está começando a mobilização, eles sabem que não conseguem nada significativo neste ano de 2024. A expectativa, a gente falou sobre um potencial ofensiva ucraniana que o Zelensky teria indicado, mas esses planos são para 2025, ou seja, o principal objetivo da Ucrânia em 2024 é meramente perder o mínimo de território possível para os russos. Há um temor de que os russos possam avançar significativamente na Ucrânia, então esse é o objetivo de 2024, é não perder muito território para os russos, né? Em 2025 a história é outra, o pessoal que está sendo mobilizado agora na Ucrânia já vai estar capacitado para lutar na linha de frente, espera-se já teremos ajuda ocidental, principalmente dos Estados Unidos, já restaurada, e aí a história vai ser outra em 2025, mas em 2024, segundo estão dizendo os especialistas militares, o objetivo da Ucrânia é meramente não perder muito. Bom, há também a situação ali em Kharkiv. Os ucranianos estão evacuando todas as famílias com crianças em 47 vilarejos ali próximo de Kharkiv, particularmente as cidades próximas da Rússia, né? Essas cidades estão sofrendo ataques diários com bombas e mísseis e, lógico, a Ucrânia quer preservar essas famílias com crianças, principalmente. A cidade de Kharkiv em si não está inclusa nesse grupo de cidades que estão sendo evacuadas, mas certamente várias outras cidades estão, né? Algumas pessoas na mídia estão falando sobre uma possível ofensiva russa aqui em Kharkiv. Lembrando que os russos chegaram a tomar toda essa parte que está marcada aqui nesse cinza escuro aqui, quando eles fizeram a ofensiva deles em fevereiro de 2022, eles chegaram a tomar toda essa área aqui. Isso aqui depois foi retomado pelos ucranianos na contraofensiva de Kharkiv, mas em tese realmente você tem um monte de cidadezinhas aqui que poderiam ser alvo de um ataque russo nessa região, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre o ataque de ontem com mísseis contra alvos na infraestrutura de energia elétrica da Ucrânia. Então, realmente, como eles falam aqui, isso vai causar danos de longa duração para a Ucrânia,
Kiev não está sem luz, Kiev está sendo abastecida por outras usinas, mas certamente vai fazer falta a usina que foi destruída ali e a reconstrução dela vai ser lenta. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso mais uma vez. E o ponto central é que, como disse o Kuleba, a Ucrânia precisa mais defesa antiaérea Patriot para proteger-se desses ataques, né? Falando sobre isso, a usina que foi destruída ali na região de Kiev justamente foi destruída por 5 mísseis Ra-69, né? É um míssil novo que os russos começaram a fabricar em 2022 e é uma cópia do Taurus alemão. Então é um míssil complicado de ser feito, ou seja, os alemães não querem enviar o Taurus para a Ucrânia sob a alegação de que estaria escalando a guerra e coisa e tal, sendo que os russos já copiaram o Taurus alemão e já estão usando contra a Ucrânia nesse caso, né? Realmente muito triste a situação. Está aqui o Ra-69, que é o míssil russo. Dá para ver que realmente é muito parecido com o Taurus alemão, né? Essa é a 5ª vez que a Rússia lança esses mísseis contra a Ucrânia e apenas um deles foi interceptado em uma ocasião. Não é um míssil fácil de interceptar, infelizmente, né? Aqui está o caminho dos mísseis que foram lançados contra a Ucrânia na época, naquela data, mostrando que teve muita coisa contra aqui Lviv, né? Inclusive os Kinjal foram contra Lviv, e aqui os outros mísseis contra várias posições aqui na Ucrânia. O conserto da termoelétrica em Kiev vai demorar algum tempo, não vai ser um conserto fácil, mas a Lituânia já se prontificou a enviar equipamentos para ajudar na reconstrução lá, particularmente equipamentos da usina de Vilnius e também de uma usina nuclear que tem por ali, a Ignali, também lá na Lituânia, que poderiam ajudar a Ucrânia a recompor a produção de energia elétrica ali. Vamos torcer para isso acontecer o mais rápido possível, né? Bom, na Rússia continua o alagamento, né? Várias cidades alagadas ali na região. A gente tem falado sobre isso. Aqui subiu mais um pouco o nível do rio ali, no rio Ural, né? Subiu para 11 metros acima do normal, e com isso você tem aqui toda essa região aqui que tá alagada, Orsk, Orenburg, coisa e tal. O rio Ural é esse rio que desce aqui das montanhas Ural, e depois ele vira aqui à esquerda, né? E depois segue para o Cazaquistão por aqui. Então essa região toda aqui que está alagada é o problema que os russos têm lá. Dá para ver as cidades em vários pontos aqui totalmente alagados, né? E é maior alagamento desse tipo na Rússia na história registrada, né? E por que esse alagamento tão grande? Exatamente porque a Rússia está botando todo mundo para lutar na guerra da Ucrânia, e o pessoal de manutenção, de cuidar das represas e coisa e tal, cuidar da infraestrutura russa, está ficando em falta, né? Então, o alagamento de inverno, a quantidade de neve derretida do inverno não foi particularmente grande esse ano, mas a manutenção da represa estava prejudicada e acabou levando a esse alagamento, né? Bom, o grande ponto que está todo mundo aguardando é o Mike Johnson colocar em votação o pacote de ajuda à Ucrânia. Ele tinha prometido votar essa semana, mas agora já é sexta-feira e até agora a gente não sabe de nenhuma indicação de que ele vai votar essa semana ainda. Vamos aguardar o que a coisa está acontecendo. O pessoal é aquele pacote que veio do Senado, que ajuda Ucrânia, Taiwan e Israel, né? E ele está negociando com a Casa Branca para avançar esse pacote lá. Basta ele colocar em votação. Votos tem, ele só precisa colocar em votação, né? E lógico, a alternativa a isso é a petição de descarga, que o pessoal está trabalhando aqui. Esses aqui são os republicanos que o pessoal está recomendando que o pessoal atue, né? Então, essa prioridade 1 aqui são os republicanos que já são favoráveis à Ucrânia, então que podem assinar essa petição de descarga. Existem a prioridade 2 aqui, que são outros republicanos que também podem apoiar, que não têm se manifestado diretamente contra a favor da Ucrânia, mas têm votado consistentemente a favor da Ucrânia, e tem outros aqui também que têm o potencial de ajudar nessa história. É lógico, não adianta ligar para os republicanos daquele grupo lá dos 8 ali, que é aqueles rebeldes pró-Rússia, pró-Putin, né? Esse não adianta nem ligar,
mas o pessoal está recomendando aqui que o pessoal ligue para esses deputados republicanos, quem for eleitor dele. Lá nos Estados Unidos tem essa vantagem, porque como lá é voto distrital, né? Cada distrito tem o seu representante, então você sabe quem é o seu representante no Congresso, não necessariamente a pessoa que você votou, mas a pessoa que ganhou na região onde você mora, né? E aí, você como morador desse distrito, você pode pressionar esse deputado, é o que o pessoal está recomendando aqui. E também o pessoal pressionando os democratas, porque nem todos os democratas ainda assinaram a petição de descarga. Já está com 194 assinaturas, precisa de 218, ou seja, faltam 24 assinaturas ainda para a petição de descarga tomar efeito. Aqui tem a lista dos democratas que ainda não assinou a petição de descarga, e da mesma forma o pessoal está pressionando os democratas para assinarem essa petição de descarga. Só essa lista aqui, ó, já tem mais de 24 pessoas, então se esse pessoal aqui assinar, a petição de descarga sai. A questão toda é a seguinte, né? Alguns dessas pessoas aqui não vão assinar. Por exemplo, Ilhan Omar, que é democrata pelo Distrito 5 de Minnesota. O que acontece? A Ilhan Omar, ela é representante dos muçulmanos, né? E ela não vai assinar por quê? Porque essa lei, esse pacote de ajuda inclui ajuda a Israel. Então ela não vai assinar isso daí. Então é por isso que precisa de republicanos também assinando para compensar essa coisa, né? Bom, há informação de que a Inglaterra está testando uma nova arma laser e, em tese, só vai entrar no exército inglês lá por 2027, mas o protótipo pode acabar sendo enviado para a Ucrânia para teste, né? Excelente notícia isso. Manda lá para a Ucrânia para testar. Já é uma coisa que ajuda e pode dificultar, né? Isso aqui pode ser usado para derrubar drones, principalmente como defesa antiaérea. É uma alternativa excelente isso daqui. É um canhão de laser que tem a grande vantagem de ser muito barato, né? O grande problema da defesa antiaérea é esse. Você não pode usar um míssil de milhões de dólares para derrubar um drone de 10 mil dólares. Simplesmente você quebra economicamente, né? Agora, usar um laser, o laser custa, sei lá, 10 dólares cada disparo dele. Então é realmente barato. Aqui, 10 pounds, né? 10 libras para cada disparo dele, ou seja, acaba sendo muito barato, talvez seja uma solução excelente para a Ucrânia ali. E outra coisa importante, o Parlamento Europeu se recusa a votar o orçamento lá do Conselho Europeu enquanto não houver apoio para enviarem sistemas Patriot adicionais para a Ucrânia, né? Saiu aqui a notícia, o pessoal falando aqui que ele se recusa a votar financiamento até Kiev ter os sistemas antimísseis Patriot. Tomara que essa pressão de resultado, que cheguem mais Patriots na Ucrânia, realmente é muito necessário isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.